Dr. Joseph Murphy, livro O Poder do Subconsciente, capítulo 6, Técnicas Práticas de Cura Mental. Hoje nós estamos na aula de número 36, Método da Argumentação. Dr. Joseph Murphy já nos trouxe várias técnicas e nenhuma delas vamos nos alinhar, vamos ajustar aquilo com aquelas práticas que fazem mais sentido no nosso cotidiano. Se é a de argumentação, se é a técnica que ele deu nas páginas anteriores e até mesmo nos capítulos anteriores da autossugestão, do relaxamento. E nós vamos testando cada uma delas para observar aquilo que corresponde melhor com as nossas crenças. Por que eu estou dizendo crenças? Porque se nós temos uma crença que, se nós repetir, é mais rápido ou nós compreendemos melhor, o efeito vai ser e vai se seguir conforme as nossas experiências, conforme as nossas crenças. Então, na página 107, ele diz: este método é exatamente o que o nome propõe. Teve origem no notável trabalho do Dr. Phineas Parhurst Kimby, um pioneiro da cura mental e espiritual que há mais de um século residiu e clinicou em Belfast, Miami. Ele foi, na verdade, o pai da medicina psicossomática e o primeiro psicanalista. Possuía também uma notável capacidade de diagnosticar através de clarevidência a causa de problemas, dores e perturbações de paciente. Lembrando que o Dr. Kimby, ele é muito conhecido no meio da ciência mental. Ele foi muito respeitado pela responsabilidade, tanto na cura como psicossomático, como um grande místico. Tanto que os livros deles ficam nas prateleiras de misticismo, de esoterismo, e não nas prateleiras de medicina, porque ele utilizava as faculdades mentais para efetuar os tratamentos de uma forma mais eficaz, pela clarividência que ele tinha e a capacidade da cura dos diagnósticos, porque quando você se tem um diagnóstico preciso, a direção que você dá ao paciente para aquela cura, ela vai seguir com precisão daquele diagnóstico. Simplificando o método de argumentação da forma empregada com tanto sucesso por Kimby, consiste em raciocínio espiritual. Você convence o paciente a si mesmo de que a doença é consequência da falta de crença. Você convence o paciente a si mesmo de que a doença é consequência de falsas crenças, medos infundidos, configurações negativas alojadas na mente subconsciente. Mentalmente, você analisa o assunto e convence o paciente de que a doença ou distúrbio são devido exclusivamente aos padrões defeituoso de pensamento que formam no corpo. Eu gosto muito quando o Dr. Joseph Murphy utiliza
os termos de configurações. Porque se nós for observar, quando nós não estamos alinhados os nossos pensamentos com o que nós sentimos e as nossas ações, creio eu que a palavra mais propícia é uma configuração. Se a gente observar até mesmo os programas de um computador, que a gente quer que roda, que a gente quer puxar um documento e a memória ali está cheia, a gente vai ver que aquele programa, a configuração dele não está de acordo com aquilo que a gente está dando comando. E é assim as nossas experiências. Se nós queremos alguma coisa, seja uma saúde, seja um bem-estar, uma paz de espírito, uma tranquilidade na alma, e você está sempre tendo pensamentos, atitudes que não condiz com aquela paz de espírito, a configuração, eu acho que o nome é muito propício para essa colocação dos resultados, das causas e dos efeitos daquilo que nós estamos criando na nossa realidade. Por isso ele diz exatamente isso, que convencer uma pessoa, no caso aqui o paciente, que a doença é causa de consequências de falsos pensamentos, de falsas crenças, de medo infundido, alojado na consciência dessa pessoa, e ele sendo uma figura, uma consciência respeitada, rapidamente o paciente ele vai configurar de uma maneira eficaz para que tenha os resultados da mesma maneira. Ele diz mais: a crença errônea em um poder ou causa externa externizou-se nesse momento sob a forma de doença e pode ser mudada alterando-se os padrões mentais. Não existe uma situação que nós não podemos modificar. Não significa que nós vamos mudar exatamente de acordo com aquilo que nós queremos. Por quê? Quando nós falamos de karmas, quando nós falamos de destinos, quando nós falamos de karmas maduro, vou usar esses termos usado dentro das escolas, precisamente teosófica, eles vão dizer que um karma maduro é um destino que nós já criamos para nossas experiências. O que nós podemos dizer que é um karma maduro? Quando o indivíduo tira a vida de outra pessoa, isso já se torna para ele um karma maduro. Ele vai, em algum momento dessa experiência ou de outras, ele vai ter que pagar por esta ação que ele fez. E esse pagar, gente, não é uma coisa negativa. Pegar um dinheiro emprestado e você ter que pagar é negativo? Não é. Então nós tivemos uma causa e aquela causa gerou um efeito automaticamente. Por isso que quando nós pegamos um dinheiro emprestado, seja no banco, seja um empréstimo, seja onde for, vamos ao mesmo termo de karma para uma pessoa que cometeu ali um homicídio. Ele vai ter que pagar essa ação que de alguma maneira, no caso de tirar a vida, foi impensado. De forma que você pega um dinheiro emprestado, você vai ter que pagar. A gente pode dizer que você pode pagar o montante total, você pode atrasar e pagar com juro, você pode pagar parcelado, você pode adiantar esse pagamento. Percebe que os nossos karmas, quando negativo, e nós
adiamos cada vez mais com as nossas atitudes, é a mesma coisa do dinheiro emprestado. Se você atrasar, devido àquele período que você se comprometeu a pagar esse dinheiro, você vai gerar juro. Por isso que muitas vezes a gente olha a vida de umas pessoas e a gente vê que são destinos muito acentuados. E você pode dizer assim, mas tem grandes mestres, grandes consciências em termos de despertar e não de tamanho, mas que tiveram karmas muito acentuados. Pela misericórdia dessas pessoas, dessas consciências, eles entram no karma coletivo para acelerar um processo evolutivo. Podemos também adiantar esses karmas. Nós não podemos adiantar um pagamento. Às vezes você quer pagar 2 prestações. O mês seguinte pode ser que dá uma arrochada nos seus orçamentos. Pode ser que fica apertado nos seus orçamentos. Pode ser que você tenha que reduzir algumas regalias que você faria. Vou dar um exemplo de um paciente meu. Quando ele veio fazer terapia comigo, ele disse para mim: Dona Marta, precisei deixar algumas regalias para que eu pudesse manter o tratamento. A gente ia aproximadamente 3 vezes por mês no cinema. A gente reduziu para 1. Percebe que ele adiantou um processo, um pagamento, que ele teve que deixar outras que não seria tão importante. Nossos karmas, amados, também são assim. Tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, que é o mundo material, é um reflexo do mundo espiritual. Por isso, tudo que há em cima, embaixo é semelhante. Não podemos dizer que é igual, porque não existe nada igual no universo. Mas é um reflexo do que está em cima. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença. Percebe? Se eu achei que essa pessoa estava me incomodando de certo modo, e eu acredito, porque a crença é um acreditar que eu tenho que tirá-la do meu caminho, ceifando a vida dela, se eu mudar de opinião, se eu mudar essa crença, eu reduzo ali aquele pagamento, aquele karma. Isso é aquilo em que acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curá-lo. Você explica ao paciente que a base de todos os tipos de cura é uma mudança de crença. Isto é aquilo que se acredita. Diz também que a mente subconsciente criou o corpo e todos os seus órgãos. Por isso mesmo, sabe como curar. Pode curá-lo e já está fazendo isso enquanto você fala. Você argumenta na sala de seu tribunal mental que a enfermidade é um reflexo da sua mente, baseando em imagens mentais mórbidas, saturadas de doença, e continua a reunir todas as provas que puder encontrar em seu nome do poder curador interno, que para começar criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos e tecido de que eles os constituem. Quando o Dr. José Murphy diz que a nossa mente, ela cria o nosso corpo, todos os nossos órgãos e cria também a nossa realidade, lembra que nós estamos na mente de Deus e nós criamos junto com Deus. Por isso que tudo que nós vivenciamos foi nós que criou. Seja através de um agente do nosso karma
que vem nos lembrar daquela conta, daquela dívida, ainda assim é uma criação nossa, porque nós estamos todos interligados. Quando ele diz também mais, que quando você está na sala do seu tribunal mental, quando você afirma, enquanto você fala, e você encontra todas as palavras que representa harmonia e cura, naquele momento o seu corpo já está fazendo essa cura internamente. Todas as palavras que tem como verdade para você, ela já começa automaticamente uma cura. E você pode estar se perguntando por que então que demora tanto fazer essas curas internas, para que ela reflita no meu corpo, para que eu possa não sentir mais dor, para que eu possa não sentir mais escassez, para que eu possa ver o dinheiro, porque tanto faz uma doença ou um problema financeiro, de relacionamento, de desarmonia, de falta de paz de espírito, é a mesma coisa. É porque você está usando palavras que não é verdade para você. Quando você toca naquele ponto, isso foi dito nas últimas aulas, quando você toca naquele ponto que é realmente uma verdade para você, você sente todas as suas células vibrar, você sente que o contato foi feito. Isso é tão simples quanto você colocar a mão no fio descascado. A hora que você encosta e ele estiver ligado, na corrente elétrica, a hora que você encosta, você sabe que o contato foi feito porque você leva um choque. Quando você encosta a mão no fogo que queima, você sabe que o contato foi feito porque você sentiu. Então é necessário que nós sentimos para que a gente observa. Por isso eu tenho sempre afirmado e reafirmado que quando nós oramos e nós prestamos atenção na nossa oração, nós percebemos quando a oração fez efeito. Eu utilizo esse termo bem grosseiro para representar exatamente o que o Dr. José Murphy diz aqui. Esse contato ele é feito e você percebe quando ele é feito, porque você sente. Nenhuma outra pessoa que não seja clarividente não consegue perceber. Por isso que muitos magistas, eles vivem no meio de pessoas comuns sem ao menos ser percebido. Porque nós não temos clarividência e eles percebem tudo que está acontecendo no nosso interior. Continuando, vou repetir. E continua a reunir todas as provas que puder encontrar em nome do poder curador interno, que para começar criou todos os órgãos e tem um modelo perfeito de todas as células, nervos, tecido, de que eles são constituídos. Por que ele está dizendo que nós vamos encontrar, reunir palavras, provas? Porque ele já tem um modelo. Vamos usar o termo mais banal, no aspecto de já tem uma forma, já tem um molde. Então, se já tem, é só você dar o comando, porque ele já sabe como fazer isso, porque ele já fez várias e várias e várias vezes. Esse poder curador, esse poder curativo, ele sabe desse caminho, ele sabe como fazer isso, ele sabe como que tem que agir. Ele só precisa receber o comando. Ele é como um servo fiel que fica ali esperando na porta, mas ele conhece toda a casa, ele conhece todo o terreno, ele conhece os caminhos. Mas ele precisa receber o comando. Um servo, ele não passa por cima do seu rei, do seu chefe, do que quer que seja. Ele espera,
porque ele é um servo, ele obedece ordem, mesmo que ele conhece toda a casa, mesmo que ele conhece o que o seu... Vamos usar naquela época que tinha muito escravos, né? Quando a gente fala de servente, fica parecendo aquelas eras que tinha escravos e eles eram propriedades dos seus donos. Então, vamos utilizar esse termo que um escravo ou um empregado, ele ficava esperando, mesmo que ele conhecia toda a casa, ele sabia tudo que o seu dono gostava de comer, mas ele esperava ele pedir, ele esperava ele ser mandado, porque ele é obediente. Porque um servente que não é obediente, ele não vai ser aceito por uma corte, por um rei, por um patrão que não obedece ordens, ele faz o que ele quer, então ele não vai ficar muito tempo naquele determinado lugar. Em seguida, na sala do júri da mente, você pronuncia o veredicto, observando-o e absolvendo o paciente. Você o libera, fortalecendo-lhe a fé e a compreensão espiritual, uma vez que só há uma mente, o que você sente como verdade é tornado manifesto na vivência do paciente. Daí se segue a cura. Aqui ele está falando justamente dessa experiência do Dr. Kimbe, que ele, como ele é respeitado, como ele é uma pessoa, uma autoridade da área da saúde, ele é respeitado na área do misticismo. Por isso, ele diz que aquilo que ele acredita é transferido para o paciente e ali já começa a cura, porque ele já vai nessa certeza que qualquer coisa que ele ser direcionado na fala, ele vai acreditar. Senão ele não iria atrás dessa cura, dessa busca, dessa orientação. Uma pessoa que não acredita, ele não perde tempo procurando os meios que ele não acredita. Método absoluto assemelha-se à moderna terapia de ultrassom. Isso já nós estamos na página de número 108. Com maravilhoso resultados, numerosas pessoas em todo o mundo praticam essa forma de tratamento pela prece. O indivíduo que emprega menciona o nome do paciente. Essa técnica é muito utilizada em curas à distância. Repetir o nome do paciente. O indivíduo que emprega menciona o nome do paciente e em seguida, em silêncio, pensa em Deus e em suas qualidades e atributos, tais como bem-aventurança total, amor ilimitado, inteligência infinita, poder inigualável, sabedoria perfeita, harmonia absoluta, beleza indestrutível, indescritível e perfeição. Enquanto pensa tranquilamente nesses aspectos, sua consciência eleva-se para uma nova dimensão espiritual. Isso que nós chamamos de estado de consciência. Os mestres tibetanos, quando você aproxima de um que já chegaram a esse grau de consciência, de dominar a matéria através do espírito, você consegue elevar a tua consciência somente aproximando de um deles. O curador sente o oceano infinito de amor e de Deus, dissolvendo tudo que é diferente de si mesmo na mente e no coração do paciente, pelo qual está orando. Sente que todo o poder e amor de Deus está nesse momento focalizado no paciente.
tudo que é prejudicial ou nocivo é nesse momento inteiramente neutralizado na presença do oceano infinito de vida e amor. Quando um mestre já é deliberadamente treinado, não precisa fazer muito esforço. Quando ainda estamos trilhando o caminho da cura, como aprendiz, nós precisamos repetir várias e várias e várias vezes até a gente fazer aquele contato com esse poder infinito, que ele vai dissolvendo tudo aquilo que é contrário à tua própria essência, à sua própria natureza. Tudo que é contrário do amor, ele dissolve. Quando nós ainda acreditamos que existe doença, que existe qualquer elemento que seja fora do amor, da vida de Deus, ainda vamos sentir os efeitos, seja de escassez, seja de falta de desarmonia, doença, enfermidade, falta de paz de espírito, porque tem pessoas que podem estar doente, mas ela não está enferma. As depressões, ansiedade, elas não são provadas através de exames, de um raio-x, de um exame de sangue, mas a pessoa está adoecida. Uma pessoa com enfermidade, ela pode estar com infecção, ela pode estar com uma fratura, ela pode estar com uma bactéria, ali é visível nos exames. Por isso mencionei que há pessoas que podem estar doentes e pode ser que tenha pessoas enfermas. O método absoluto de oração poderia ser comparado aos progressos mais modernos com a terapia de ultrassom, que me foram recentemente explicados por um ilustre mestre de Los Angeles. Um mestre médico, tá, gente, que tá aqui entre parênteses no meu livro. Pode ser que o de vocês esteja só médico. O aparelho que ele usa gera poderosas ondas sonoras de frequência extremamente altas. Quando elas são apontadas para a área do corpo, aonde há tecidos anormais, as células afetadas, ressoa como uma ultrassom e responde ao tratamento. Percebe que não trabalha esse médico somente com os meios convencionais. Mesmo sendo um aparelho que mostra aonde tem uma enfermidade, um bloqueio energético, ainda assim são através dessas práticas complementares. Na medida em que nossa consciência se eleva, enquanto contemplamos a qualidade e atributos de Deus, geramos ondas espirituais de harmonia, saúde e felicidade. Os que recebem a emissão das ondas ressoa com elas e responde ao tratamento. Muitas e notáveis curas foram feitas através de técnicas de oração. Um mestre, um professor que é clarividente, ele consegue perceber, porque quando nós emanamos uma oração muito direcionada, concentrada, nossos sentidos internos conseguem ouvir os sons, porque a oração ela tem um som, ela tem uma vibração. Só que ela é ouvida apenas com os nossos sentidos mais profundos da nossa alma. Os nossos sentidos físicos, eles só percebem aqui nesse mundo mais grosseiro, no mundo material. E não estou dizendo que ele é mais inferior do que os outros mundos, eles são necessários para a nossa evolução. Quando nós observamos uma árvore, uma semente, uma grama,
Qualquer vida do reino vegetal, eles também transmitem um som ao seu crescimento, a qualquer movimento que eles façam. Só que é tão invisível aos nossos olhos físicos que nós não percebemos. O nascimento de um passarinho dentro de um ovo é como se fosse um estrondo, mas nós não conseguimos ouvir. E quando eles emanam, esses mestres, raios de luz para o planeta Terra para equilibrar, é como se fossem trovões, mas nós não conseguimos ouvir porque nós estamos muito envolvidos com as coisas físicas. Por isso esse médico, ele era um ilustre médico e também uma grande consciência desses planos mais altos, porque ele trabalhava com esses tratamentos não convencionais e também para aqueles que fossem mais céticos, creio eu estou fazendo uma dedução aqui, em nenhum momento o Dr. José Moore fala isso, mas se percebe pelas entrelinhas que ele trabalhava nesses dois sentidos da consciência. E essa é uma das técnicas que ele coloca, que é ele diz que assemelha a terapia da ultrassom, que nós usamos nos hospitais. E se tem aparelhos que nós utilizamos no nosso mundo físico, o povo de Atlântida, as hierarquias mais altas, deve utilizar uma cópia muito mais perfeita do que as que nós temos nessas esferas mais altas. Em nenhum momento nós devemos duvidar disso, porque se já chegou aqui para nós de uma forma mais densa, no sentido de matéria, luz condensada, imagina nesses planos mais altos. Nós precisamos e devemos fazer reflexões sobre isso para a nossa mente entrar em contato com essas outras experiências que a nossa mente muitas vezes tem dificuldade de entender. Medite sobre essa possibilidade, essa realidade, e nós nos encontramos na página de número 109 para nossa aula de número 37. Até o nosso próximo encontro.